Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram por favor a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 24 a 30, que nós vamos ler. Antes de lermos o texto, farei uma breve introdução. Vocês já observaram que para algumas habilidades, comportamentos e aprendizados, nós temos uma facilidade natural? Por exemplo, alguns são muito aptos a aprender a tocar instrumentos musicais. Rápido, em pouco tempo eles aprendem a tocar um instrumento novo. Eu, por exemplo, sou o completo oposto. Já tentei inúmeras vezes e não consigo aprender de jeito nenhum. Existem aqueles que têm facilidade para os esportes, jogam bem a maioria dos esportes. Tem gente que joga bem futebol, vôlei, tênis de mesa. Outros têm facilidade para artes marciais. Outros têm facilidade para estudar, ler, resolver problemas, aprender línguas estrangeiras e etc. Porém, mesmo que cada um de nós tenhamos facilidades em áreas diversas, sabemos que a vida muitas vezes exige que nos dediquemos em atividades que não são tão fáceis, não são tão naturais para nós. Se a minha vida, por exemplo, dependesse de habilidade musical, eu teria que me esforçar muito e de alguma forma aprender. É justamente nessas situações que talvez nós não tenhamos tanta facilidade que nós precisamos de mais ousadia. Ousadia é a qualidade daquele que é ousado, que possui valentia e coragem, audácia para tomar as decisões e fazer o que precisa ser feito. Quando temos de lidar com aquilo que nos é mais árduo de aprender e com as dificuldades da vida, um pouco de ousadia pode nos ajudar bastante. Eu vou dar um exemplo. Eu nessas áreas todas que eu falei aqui, eu acho que eu não tenho facilidade nenhuma. Mas aprender a andar de bicicleta para mim foi um grande desafio. Eu não aprendi novo, criança com 8 anos, 10 anos, eu não aprendi. E aí eu já tinha colocado na minha cabeça que eu nunca ia andar de bicicleta. Mas aí eu vi uns meninos andando lá, aí disseram, não é possível. Aí eu tive um pouco de ousadia. O que eu fiz? Olha a minha ousadia, muita ousadia. Eu comecei a andar de bicicleta no corredor do prédio. A minha tia morava num corredor longo, ele era longo, mas era curto. Então, quando eu ia caindo, a minha mão pegava na parede. E aí eu fiquei no corredor do prédio até que eu aprendi a andar de bicicleta. Depois até passei a andar bem de bicicleta. Mas foi preciso que eu, com 13, 14 anos, tivesse essa ousadia. Muitas vezes, na vida cristã, também somos colocados em situações de adversidades, que talvez tenhamos dificuldade de saber como lidar, especialmente quando somos confrontados para darmos testemunho de Jesus. São nesses momentos que a igreja, nós, precisamos recorrer a Deus em oração, firmados em sua palavra, e clamar a Deus por ousadia para perseverar. Vou repetir, são nesses momentos que a igreja precisa recorrer a Deus em oração, firmados na palavra do Senhor, e clamar a Deus por ousadia para perseverar. Como aprenderemos no texto que vamos considerar nesta noite, nesta manhã, pelo exemplo da igreja primitiva lá de Atos dos Apóstolos, que enfim iremos ler agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor.
Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente ou ousadamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Nos ensina, com o exemplo daquela igreja, Senhor, o que tu queres da nossa igreja, apesar de nós, em nome de Jesus que te pedimos. Amém. O livro de Atos, ele é, na verdade, uma continuação do Evangelho de Lucas. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E no livro de Atos, Lucas tem por objetivo apresentar um relato do desenvolvimento inicial da igreja após a ascensão de Cristo Jesus, por meio do agir e do poder do Espírito Santo. No capítulo 1 deste livro, aqui eu estou abordando o contexto para que a nossa passagem fique mais clara quando nós formos considerar ponto a ponto, tá bom? No capítulo 1 é narrada a ascensão de Jesus e o comando de Jesus para que os discípulos aguardassem em Jerusalém, pois a promessa da descida do Espírito Santo em poder viria sobre eles. Isso está em Atos 1:8. No capítulo 2, vemos então o dia de Pentecostes, o cumprimento dessa promessa, onde ocorre a conversão de milhares diante da pregação do apóstolo Pedro, o que atesta o poder do Espírito Santo sobre Pedro e para converter aquelas pessoas. E aí, no 3º capítulo, a igreja começa, já que ela cresceu e se multiplicou rapidamente, a igreja começa a incomodar os judeus, especialmente diante desse avassalador crescimento e também por causa dos sinais, as maravilhas que os apóstolos, os discípulos de Jesus realizavam. Então, na última parte do capítulo 3, é narrado a cura de um coxo, de um aleijado, por Pedro em nome de Jesus na porta do templo, o que gerou uma grande comoção e uma grande aglomeração ao redor dos discípulos, Pedro e João. Então, no capítulo 4, vemos Pedro aproveitando essa movimentação toda ali e começando a pregar para eles sobre Jesus. É quando aparecem os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus e levam Pedro e João presos. Acho que eu falei Pedro e Jesus em algum momento, é Pedro e João. Depois de dormirem na prisão, pela manhã, Pedro e João são levados perante o Sinédrio. São ordenados, depois de um julgamento ali meio fake, eles são ordenados a não mais falarem de Jesus. Nesta oportunidade, Pedro e João dão a célebre resposta aos seus acusadores, que está registrada no capítulo 4, versos 19 e 20. Pode acompanhar aí na sua Bíblia. Eles responderam assim: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, na sequência, Pedro e João são ameaçados, apesar de não terem concordado com a sentença do Sinédrio, como acabamos de ler, eles são liberados mediante a ameaça de que eles não deveriam mais falar do nome do Senhor Jesus, e são soltos por causa da grande pressão popular, já que um dia antes, isso aqui é na manhã do dia seguinte, um dia antes, na porta do templo, eles tinham
curado no nome de Jesus um coxo conhecido que estava sempre ali na porta do templo. Nosso texto que vamos considerar nesta manhã é imediatamente posterior a estes acontecimentos, quando depois de soltos, Pedro e João vão à igreja e narram à igreja, os demais irmãos que se reuniam ali em Jerusalém, e narram a eles o que tinha acontecido. E ao ouvir a narrativa de Pedro e João, a igreja levanta um clamor, um momento de oração a Deus. E é essa oração que nós vamos considerar nesta manhã. O primeiro ponto eu nomeei da seguinte forma: um clamor, uma oração firmado na palavra. Vou ler novamente os versos 24 a 28. Ouvindo isto, agora você sabe o que eles ouviram, né? Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu servo, santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. A primeira perseguição dos apóstolos, essa narrativa é a primeira perseguição dos apóstolos depois de Pentecostes, ou seja, a primeira perseguição da igreja. A primeira perseguição dos apóstolos foi seguida por uma reunião de oração na igreja, talvez até mesmo uma vigília. Isso porque o melhor método de enfrentar a oposição é sempre a oração. A ação dos discípulos não foi de ira ou desejo de vingança ou mesmo de se esconder. Em vez disso, eles recorreram à reunião dos santos para orar ao Senhor. Isso porque nós sabemos que a igreja é o povo que busca a Deus em oração em horas de dificuldades. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Quando nós passamos por grandes dificuldades, nós tendemos a nos reunir como igreja, devemos fazer isso e buscar o Senhor. Isso já acontecia desde os primórdios, os primeiros dias da igreja cristã. Mas como a igreja orou naquela ocasião? É isso que nós vamos aprender nesta noite e tirar algumas lições para mim, nesta manhã, e vamos tirar algumas lições para mim e para você. Primeiramente, note que o texto diz que a oração deles foi unânime. O texto diz que levantaram juntos a voz a Deus. Quem havia sofrido perseguição naquele contexto tinha sido Pedro e João. Porém, por Pedro e João terem sofrido perseguição, a igreja foi afetada. A igreja como um todo se levantou, porque a igreja é um só corpo, em favor de Pedro e João especialmente. Aqui já tem uma lição que a gente pode interpretar e trazer para a nossa vida. Como o exemplo daquela igreja era a união, a comunhão em favor do bem comum da igreja, mesmo que quem sofreu a perseguição tenha sido Pedro e João, podemos aprender que o oposto, isso é correto e o oposto é errado. Com isso aprendemos que divisões atrapalham a oração da igreja. Uma igreja dividida contra si mesmo tem o seu poder de oração, isso sem dar resto algum, o seu poder de oração mitigado, diminuído. Eu e você, nós como igreja, por exemplo, quando estamos enfrentando um propósito, devemos enfrentar unidos. E meus irmãos, temos experimentado muitas vezes o poder de Deus, o agir de Deus. Constantemente, ontem, por exemplo, um irmão querido nosso aqui sofreu um acidente de moto. Brito, para quem alguns conhecem, o Brito sofreu um acidente de moto. A gente não sabia direito o que tinha acontecido com ele e tudo mais, mas rapidamente ali aqueles que foram sabendo se reuniram em oração em favor do nosso irmão. Aí a oração da igreja tem muito poder, quando a igreja está reunida, unida, juntos, clamando em uma só voz. Graças a Deus o irmão vai precisar fazer uma pequena cirurgia, mas está bem, tá bom? Então vamos lá.
Segundo, o que aprendemos também com a oração daqueles irmãos? Que unanimemente, juntos, eles reconheceram a soberania de Deus. A oração deles diz assim, acompanhe no seu texto: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. A igreja se dirigiu ali naquela oportunidade a Deus como soberano Senhor. O termo designado, esse é o termo designado para denominar um proprietário de escravos ou uma autoridade que tem poder inquestionável. É o Senhor que comanda todas as coisas. Isso quer dizer que o Sinédrio, Roma ou o mundo podiam fazer ameaças e proibições à igreja, tentar silenciar a igreja, mas a autoridade destes que eu citei, Sinédrio, Roma, o mundo, etc., estavam sujeitas a uma autoridade maior. Os decretos humanos jamais superarão e jamais revogarão os decretos divinos. E a igreja sabia que, apesar de tudo aquilo, quem era soberano sobre todas as coisas era Deus, o Criador dos céus e da terra. Nunca foi o Sinédrio judaico que estava no controle daquela situação, nem mesmo os Césares de Roma, mas o Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono do universo. Como o profeta Abacuque, que nós citamos mais cedo, diz: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. A terceira parte, a terceira lição da oração que eles fizeram, que nós podemos aprender com ela, é que a oração deles foi fundamentada na palavra de Deus. Nesse caso, especificamente no Salmo 2. Eles, lá no verso 25, eles oraram assim: tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Aí então, eles citam o Salmo 2. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso nos revela que aquela igreja buscou a palavra do Senhor para descobrir como e com que motivação eles deveriam orar. Eles não eram refém das autoridades, mas sim estavam nas mãos do Todo-Poderoso e eram guiados pela palavra dele. É com essa compreensão da palavra de Deus que aqueles homens oraram. O próprio Jesus Cristo havia ensinado isso aos apóstolos, de que a igreja deve orar em conformidade com a palavra de Deus, para que a oração seja efetiva e eficaz. Onde está isso, pastor? Lá em João, capítulo 15, verso 7. João, capítulo 15, verso 7. Isso aqui serve para a igreja, mas serve para nós individualmente também. Então preste atenção nesse texto. Se vocês permanecerem em mim, é Cristo que está falando, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aqui, esse texto, meus irmãos, tem lições importantes para mim e para você. Não é uma palavra mágica que você diz assim: se Deus quiser, então pronto, a sua oração vai ser respondida. Não, a ideia aqui é que o coração do crente, do servo de Cristo Jesus, ele vai se moldando à vontade do Senhor, de forma que mais cedo ou mais tarde a vontade dele é a mesma vontade de Deus. E aí quando ele ora ao Senhor, o Senhor atende. Não é assim: eu quero isso, eu quero aquilo outro, e aí eu vou obedecer e o Senhor vai me dar. Não é assim. A ideia é, se a palavra permanece em nós, no nosso coração, de forma que nós queremos, desejamos, nos esforçamos em fazer essas coisas, buscar a vontade do Senhor, então o que nós pedimos em oração será concedido, porque a nossa vontade e a vontade do Senhor estarão andando lado a lado. Uma lição do negativo é que eu e você não devemos, em hipótese alguma, orar pelo aquilo que não agrada a Deus. Tem gente que ora para Deus livrar ele
no meio do pecado. Senhor, que a minha mulher não descubra que eu estou traindo ela. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um exemplo tosco, mas não duvide não. Não duvide da capacidade humana de fazer o que é mal, tá bom? A igreja sabia naquele contexto que os judeus e os gentios eram inimigos de alguma forma, que se uniram ali para condenar Jesus. Assim como sabia que essa orquestração, todo esse movimento que levou à crucificação de Cristo, estava longe de frustrar os planos de Deus, mas cumpriu o propósito de Deus, como lemos no verso 27. Olha, isso aqui é muito interessante, é muito importante nós sabermos desse princípio bíblico aqui. Olha o que diz o verso 27 do nosso texto. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Aqui ele está se referindo à crucificação. No entanto, eles fizeram o que eles queriam. Quem decidiu que Jesus seria crucificado foi Pôncio Pilatos, Herodes, os judeus, os gentios, etc. Não, eles fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Outras passagens deixam bem claro este entendimento. Isso aqui é para que você saia daqui nesta manhã compreendendo que nada foge aos planos do Senhor. Às vezes acontecem coisas que são difíceis para os discípulos, para os apóstolos. Foi muito difícil ver Jesus ser crucificado. No entanto, depois, iluminados pelo Espírito Santo, compreendendo melhor as coisas, eles chegaram a essa conclusão. E apoiados em outros textos, por exemplo, Atos dos Apóstolos 2:23. Este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda, ele está falando aqui com os judeus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas o propósito sempre foi de Deus. Atos dos Apóstolos 3:18. Atos dos Apóstolos 3:18. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Com isso, com esses textos, aprendemos que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, assim como a maldade humana não frustra os soberanos propósitos divinos. A igreja de Atos vivia muito bem esse equilíbrio, pois criam que Deus era soberano em todas as coisas, mas também se dedicavam diariamente à doutrina dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações, como nós lemos em Atos capítulo 2, verso 42. Esse equilíbrio de saber que Deus comanda todas as coisas, é soberano sobre todas as coisas, e também fazer a nossa parte. Agostinho de Hipona entendia muito bem, pai da igreja do século III, IV, final do terceiro, início do quarto. Ele orou, ele fazia a seguinte, ele deu o seguinte conselho para a igreja e serve para mim e para você: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Na verdade, tudo depende de Deus. Aqui já sou eu me intrometendo em Agostinho. E nós devemos trabalhar confiante na soberania e na mão do Senhor. E aqui há algumas lições para mim e para você. Primeiro, devemos entender que um grande problema da igreja hoje é que ela não medita o suficiente acerca da grandeza de Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? É muito comum, e eu já me peguei em situações assim, que em meio a circunstâncias difíceis, que fogem ao nosso controle, nós estarmos desesperados. Mas quando agimos assim, por mais difícil que seja a situação, nós estamos em alguma medida não compreendendo ou esquecendo que o nosso Deus, nosso Pai, que nos salvou em Cristo Jesus, tem controle sobre todas as coisas. Qual é o tamanho do seu Deus? Quão soberano, quão Senhor de todos os acontecimentos é o seu Deus? O nosso Deus,
o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino, o Deus da palavra do Senhor, é aquele que sozinho criou todas as coisas, sozinho que criou cada estrela do céu e chama todas pelo nome, e está sentado sobre a redondeza da terra. Isaías capítulo 4, 40, versos 12 a 26. O nosso Deus é aquele que pelo poder da sua palavra criou os céus e a terra. E entenda céus e terra aqui como tudo. Porque ali quando Moisés escreveu esse texto, ele tinha apenas a percepção do que os olhos viam, de que havia uma terra debaixo onde ele pisava e um céu acima, para onde ele olhava de manhã e de noite. Ele não tinha a percepção do universo que nós temos hoje. Mas se nós fôssemos parafrasear, entendendo corretamente o que Moisés quis dizer, no primeiro versículo da Bíblia estaria escrito assim: no princípio Deus criou o universo. No princípio Deus criou o universo. E Ele é soberano e todas as coisas são sustentadas pela palavra do poder de Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus maravilhoso. É esse Deus que, em meio aos sofrimentos, às depressões, às crises financeiras, às dificuldades em relacionamento, é esse Deus que olha para o seu povo, olha pelo seu povo. Nós, eu e você que estamos em Cristo, não estamos nas mãos da crise internacional, dos políticos dos outros países, dos políticos de Brasília. Nós não estamos na mão do nosso empregador ou dos nossos empregados. Nós não estamos na mão do dinheiro que possui as nossas contas bancárias. Não, nós, se estamos em Cristo, somos guiados e conduzidos pelo Deus vivo. Devemos então, compreendendo essas coisas, aquietar-nos e saber que Ele é Deus. Por isso que o crente, por mais difícil que... Eu falo aqui para vocês como se estivesse falando para mim. Por mais difícil que seja, ele deve ser marcado por contentamento. Para mim, às vezes, é muito difícil estar contente. Mas o cristão deve ser marcado por contentamento. Porque tudo que acontece na vida é conduzido por Deus. E Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Por outro lado, o crente então não deve ser murmurador, está sempre insatisfeito, reclamando, falando mal das coisas, está sempre, nada está bom, nunca está feliz, sempre vê problema em tudo. Não deve ser essa a postura do crente, porque se você vive assim, você indiretamente está dizendo que Deus não está controlando as coisas adequadamente, ou que Ele não tem controle. Das duas, uma. Se eu e você buscarmos o fundamento na palavra do Senhor, da nossa percepção que nós temos de Deus e nas nossas orações, então a nossa oração é uma arma poderosa. O crente não deve temer ao homem nem às adversidades, mas apenas temer a Deus. Não é o temer de estar com medo de Deus, mas é considerar diariamente, em cada decisão, cada fala, cada pensamento. Tudo aqui é muito difícil, tá bom? Mas nós podemos, em Cristo Jesus, considerar diante de cada fala, cada pensamento, cada ação, que temos o grande Deus diante de nós, o Deus onipresente, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Segundo ponto, pelo que orar? Está lá nos versos 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Nesses versos final daquela oração, aprendemos muitas lições importantes. E aquela que chama mais atenção é o pedido final da oração. Observem que eles não pedem pelo fim das ameaças, eles não pedem pelo fim das perseguições, eles não se reuniram como igreja para pedir: Senhor, nos protege, nos livra do mal.
Nada disso seria errado, mas note o coração daquela igreja. Eles não pediram fogo do céu contra os inimigos, como nós geralmente fazemos, mas sim poder para testemunhar. Com isso, podemos entender que aqueles homens, e a palavra diz isso sobre eles, da igreja primitiva, eles viviam cheios do Espírito Santo. E eles, por isso, sabiam o que era mais importante, e eles pediam poder para, apesar da perseguição, apesar do Império Romano, apesar dos judeus, do Sinédrio, etc., eles pediam poder para testemunhar de Cristo. A preocupação principal deles não era com a autopreservação ou conforto pessoal, mas que o nome do Senhor Jesus fosse exaltado. É muito interessante refletir sobre o comportamento dos discípulos de Jesus, os quais faziam parte dessa igreja e com certeza eram os líderes dessa igreja. É muito importante refletir sobre o comportamento dos discípulos de Jesus após a ascensão de Cristo, que eu abordei no contexto. Isso porque, lembre, dias antes, os apóstolos estavam se escondendo no cenáculo. Se nós voltássemos um pouco mais, quando Jesus é levado para ser crucificado, Pedro nega Jesus 3 vezes, e todos os demais fogem, só fica um lá, João, é o único que assistiu à crucificação de Cristo. Todos ficaram acovardados, aterrorizados, se trancaram, se esconderam com medo dos judeus. E entenda que os judeus ali naquele contexto não eram apenas uma religião. Eles tinham poder também na região, poder de governo, etc., na região. Claro, limitado pelo Império Romano. E aqueles homens, diante do Cristo sendo levado para ser crucificado, e depois que ele foi crucificado, aqueles homens ficaram todos acovardados e temerosos. Porém, agora, no nosso texto, quando nós estamos lendo, poucos dias depois, alguns dias depois, eles estão levantando-se contra as maiores autoridades constituídas sem nenhum temor, falando ousadamente, dizendo que importa em primeiro lugar obedecer a Deus e não obedecer a vocês. O que fez, o que gerou na cabeça deles essa mudança tão radical? 2 eventos extraordinários: a ressurreição e o Pentecostes. Primeiro, aqueles homens presenciaram, viram, apalparam uma das coisas mais extraordinárias que já aconteceu neste mundo. Cristo Jesus, crucificado e morto, ao 3º dia ressuscitou. Por isso aqueles homens ficaram gigantes da fé, viraram gigantes da fé. Por isso que a igreja primitiva estava disposta a tudo pelo nome do Senhor Jesus, porque eles viram um homem morto ressuscitar. Depois viram aquele homem ascender aos céus. Quando viram Cristo ressuscitado, quando viram a vitória de Cristo sobre a morte, eles entenderam que tudo o que Jesus disse era verdade. E que agora era melhor para eles morrer do que desobedecer aquele homem que é capaz de vencer a morte. Nasceu uma fé no interior dos apóstolos, dos discípulos da igreja ali que presenciou aquilo que o mundo não poderia abalar. Inclusive todos os discípulos morreram por causa dessa fé. Eles preferiam morrer, ser crucificado, queimado, jogado no óleo, ser atirado de cima do cenáculo, do que negar o homem que eles sabiam que era capaz de vencer a morte e que era o próprio Deus ressuscitado. Somando a esse fato, que agigantou a fé daqueles homens, estava o poder do Espírito Santo de Deus, que desceu sobre a igreja no Pentecostes. E ali eles começam a proclamar a palavra de Deus destemidamente para o mundo todo. Por isso aquela igreja sabia que Deus os poderia capacitar para continuar ousadamente anunciando o Evangelho, porque o Senhor da igreja ressuscitou e agora nós recebemos o poder do Espírito. Então, qualquer perseguição, o mundo poderia se colocar contra a igreja, mas ela prevaleceria.
Assim, aqueles homens acreditavam que o mesmo Deus que os capacitaria a pregar ousadamente, poderia lhe conceder poder para realizar, como está no nosso texto, sinais e maravilhas, por meio do nome do teu servo, santo servo, Jesus. E foi exatamente o que aconteceu. O Senhor respondeu positivamente à oração daquela igreja, como está registrado em Atos dos Apóstolos, avança um pouquinho, 4:33. Olha lá. Atos dos Apóstolos 4:33. Com grande poder. Eles pediram poder para testemunhar. Está aqui a resposta da oração do Senhor. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Algumas lições para mim e para você. Às vezes, e aqui, a tijolada acho que está vindo primeiro na minha cara, e depois eu compartilho com vocês. Às vezes, as nossas orações visam apenas o fim do nosso sofrimento. Às vezes, para não dizer a maioria das vezes, as nossas orações são egoístas. Estamos preocupados apenas com nós mesmos. Perdemos de vista o propósito de Deus, inclusive na nossa dor. Nós sabemos, ninguém quer, eu não quero, mas nós sabemos que nós aprendemos e crescemos muito mais quando passamos por dores e sofrimentos, e que Deus trabalha nas nossas vidas. Foi assim com os discípulos, foi assim com a igreja primitiva e é assim conosco até hoje. Devemos aprender com a igreja primitiva e, ao invés disso, de ter esta oração que volta apenas para nós mesmos, deveríamos fazer isso, pedir poder para anunciar ousadamente a palavra do Senhor. Final de semana passado nós tivemos aqui o nosso congresso Semear, vimos testemunhos de homens séculos depois da igreja primitiva, ali o caso de Zacarias Clay Taylor, como aquele homem se dedicou ousadamente a pregar a palavra do Senhor. Você acha que isso é responsabilidade apenas para pastores e missionários? Está muito enganado. Quem orou pedindo por isso aqui não foi, eles não oraram assim, pastor, Deus abençoa Pedro e João, capacita eles a continuar pregando ousadamente. Foi assim que eles oraram? Não, eles oraram, nos capacita, Senhor, a pregar ousadamente, a comunicar o Evangelho a todos os povos ousadamente. Eu preciso dessa capacitação, você precisa. Vamos juntos como igreja clamar ao Senhor, aliviar a carga, achar que é somente os líderes estabelecidos que devem fazer essas coisas. Eu e você em Cristo somos chamados a isso. Devemos aprender com a igreja primitiva que o Senhor capacita os servos para anunciar a palavra corajosamente. Às vezes é difícil para mim, eu sou pastor e é difícil para mim, mas o Senhor pode nos capacitar. Infelizmente, hoje, muitas igrejas se dedicam às novidades do mercado da fé. Deixam o evangelho da graça, o evangelho da cruz, o evangelho em que você vai ser perseguido pelo nome de Jesus, para pregar prosperidade, para pregar que a vida, que Deus quer que você seja feliz o tempo todo, que nada de ruim vai acontecer com a sua vida, que você vai tomar café da manhã com Deus Pai, que você vai viver só as maravilhas, porque você tem Jesus, porque você ofertou, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Na igreja primitiva não foi assim com os discípulos, não foi assim com o apóstolo Paulo. Por que será assim agora? Nós temos que ser diferentes. Devemos pedir ousadia para sofrer pela mensagem da cruz e pregar a mensagem da cruz. Não podemos ser como essas igrejas que deixam de pregar o arrependimento para pregar a autoajuda, deixam de pregar o evangelho para pregar o que Paulo chama de outro evangelho. Nós devemos caminhar em direção oposta e continuar a anunciar dia após dia, culto após culto, ação após ação,
dia após dia, com ousadia, a palavra do Senhor, mesmo que tudo esteja contra nós, mesmo que com o passar do tempo, e isso aqui já acontece em alguma medida, as pessoas digam assim, olha, não, a PIB do Pará é muito arcaica. Lá eles só querem saber de estar pregando a Bíblia, eles não entendem o nosso contexto atual, é diferente. Vamos falar todes e todes aqui na igreja. Se Deus quiser, essa igreja nunca vai se render a essa tolice. Vamos ser como a igreja primitiva e responder assim, como Pedro e João responderam. Julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a vós outros, ouvir ao mundo, do que ouvir a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Assim, como eram eles, concluindo, como eram eles na igreja primitiva, nós somos o povo que crê na ressurreição. Lembra que a ressurreição mudou a vida deles? Pois nós somos o povo que crê na ressurreição. Nós somos o povo que professamos o Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós somos o povo que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, assim como eram eles. Cadê a nossa ousadia? Que nós da PIB do Pará possamos experimentar a mesma mudança que ocorreu naqueles homens e que sejamos transformados em ousados servos do Senhor. Em nome de Jesus, amém.